Olá pessoal, estudando um pouquinho os ângulos, o que são os ângulos e como classificá-los. Ângulos nada mais é do que a abertura formada a partir de duas retas, semirretas ou segmentos de retas. Relembrando o que são retas, semirretas ou segmentos de retas, eu tenho a seguinte ideia. Uma reta é a união de todos os pontos que passa por no mínimo dois pontos para existir uma reta. Então, retas não tem começo e não tem fim. Para mim construir uma reta, eu tenho que ter no mínimo dois pontos. Segmentos de retas, eu tenho um ponto inicial e um que ela passa, certo? Então, eu tenho um começo e não tenho fim para esse semirreta. E segmento de reta, eu tenho um ponto de partida e um ponto final. Então, segmento de reta tem começo, também tem fim. Essa é a diferença entre as três: reta, semirreta e segmento de reta. Retas não tem começo e não tem fim. Semirreta tem começo, mas não tem fim. E segmento de reta tem começo e tem fim ao mesmo tempo, certo? Lembrando que para construir qualquer uma dessas, eu tenho que ter no mínimo dois pontos no plano. O ângulo ele é medido em graus, representado por essa bolinha, e aqui a gente tem algumas nomenclaturas. Como é que eu posso nomear esse seguinte ângulo? Eu posso nomear de acordo com o vértice que ele se encontra. Ele está presente no vértice O. Então, posso nomeá-lo com um acento circunflexo no vértice O. Ou eu posso nomeá-lo a partir da orientação que ele é construído. Ele começa no ponto A, vai em direção do vértice O e termina em direção do vértice B. Então, nomeando, eu tenho o ângulo AOB, também podendo ser representado com o circunflexo no vértice que se encontra. Então, A, circunflexo O, B. Lembrando, os ângulos geralmente são nomeados com letras gregas, ok? Opa! Bananou um pouquinho aqui. Letras gregas, como alfa, beta, gama, teta, lambda, certo? São os mais comuns. Letras gregas geralmente é usadas para representar ângulos, ok? E agora, como é que eu posso classificar esses ângulos? Os ângulos são classificados de acordo com o seu valor. Então, eu tenho três classificações. Um ângulo pode ser agudo, um ângulo pode ser reto e um ângulo pode ser obtuso. Fora esses, existem algumas nomenclaturas para um determinado valor de um ângulo, que a gente vai ver logo no instante. Os ângulos agudos são os ângulos que são menores que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Um ângulo de 30 graus, ele é chamado de um ângulo agudo. Um ângulo de 89 é um ângulo agudo, ok? Então, todos menores que 90, chamados ângulos agudos. Todos os ângulos que tiver exato 90 graus de medida são chamados de ângulos retos, ok? E os ângulos que tiver valor maior que 90 graus são chamados, então, de ângulos obtusos. E, em especial, o ângulo de 180 graus, ele tem um nome específico, que é um ângulo raso. Por que ele é chamado de ângulo raso? Se a gente tiver, a partir de um vértice e de uma semirreta, medir 180 graus,
é exatamente meia volta na circunferência. Então, como ele fica aberto dessa maneira, ele é chamado de um ângulo raso, ok? E uma outra característica legal para se lembrar é exatamente do relógio ou do círculo. O círculo, circunferência, possui exatos 360 graus, que é 2 meia volta. 2 ângulos rasos formam um círculo, ok? Então lembrem que um relógio de 12 em 12 horas dá uma volta de 360 graus. Então aqui, novamente, relembrando, quando o meu ângulo é menor que 90, ângulo agudo. Quando o meu ângulo for de 90 graus, essa é a representação para o ângulo de 90, em especial, ok? Ele é chamado de ângulo reto. Então, toda vez que tiver um quadradinho com uma bolinha no meio, lembra que essa é a representação de um ângulo de 90 graus. E um ângulo maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. O ângulo reto é representado por um quadrado com ponto dentro, sempre lembrando quinas de paredes ou de uma porta. Se eu tenho uma portinha, ou uma quina, ou uma parede, lembra que todos os ângulos dessa quina, dessa parede, são de 90 graus, ok? E a partir da noção de ângulos, a gente pode, a partir disso, classificar e construir os polígonos. Quem são os polígonos? São as figuras geométricas. Então, partindo com no mínimo 3 vértices, ou 3 pontos no plano, podemos traçar a figura mais trivial, a figura mais simples, que é quem? O triângulo. Então, a partir com qualquer 3 pontos, eu posso construir a primeira e a mais simples das figuras geométricas, que é o triângulo. Ao aumentar a quantidade de ponto no plano, podemos também definir cada figura pela sua quantidade de lado e ângulos. Se eu tenho 3 vértices, consequentemente eu tenho 3 ângulos, e com 3 ângulos eu tenho 3 lados. Então, uma figura poligonal tem o número de ângulos iguais o número de lados. Se eu estou falando de quadrado, de uma figura de 4 lados, então eu sei que um quadrado possui 4 ângulos. Se eu estou falando de uma figura que tem 6 ângulos, então ele tem 6 lados, então eu posso classificar e nomeá-lo como hexágono, que é uma figura que tem 6 lados. Então, aqui é uma tabelinha que a gente tem para lembrar das nomenclaturas. Figura com 3 lados, então eu tenho um triângulo que tem 3 ângulos. Quadrado, 4 lados, 4 ângulos. Eneágono, 9 lados, consequentemente, 9 ângulos. Então, a ideia de polígono é que, a partir do momento que eu aumento um vértice de uma figura para o outro, eu aumento um ângulo, consequentemente, eu aumento um lado. Ok? Então, o ângulo é dos conceitos mais triviais, mais simples, quando a gente vai trabalhar de geometria. Lembrem que geometria, geo significa espaço ou área, e metria
medida. Então, medida de espaço ou medida de área, ok? Lembrem que a maioria das nossas nomenclaturas vem do latim, certo? Então, geometria é a ciência que estuda as áreas e as medidas, ok? Bem, pessoal, espero ter deixado bem claro como classificar e como definir um ângulo. Um grande abraço. Tchau, tchau.